O UFSC Entrevista está de volta e hoje recebemos o compositor, escritor, pianista e também terapeuta Alberto Andrés Heller. Alberto, a gente conversou no bloco anterior um pouco sobre o seu livro, né, o Joe Cage e a Poética do Silêncio, e a gente falou bastante sobre o happening, sobre esse lado experimental dele. Você pode falar mais um pouquinho assim, de outras experiências que você traz no seu livro? O experimento não necessariamente no sentido de vamos ver se dá certo, não é isso, é mais no sentido de experiência, que é a diferença de vivência. A vivência geralmente é algo mais subjetivista, psicológico no sentido da introspecção, eu sinto assim, né? Mas a experiência é algo que vem de fora, então é entrar em contato com aquilo que na verdade que me é estranho, né? Então o John Cage ele fazia muitas obras através do acaso, por exemplo, jogando varetas de Xing, um programa de computador que embaralhava as palavras que ele ia fazer para uma palestra, né? Então embaralhava tudo e era aquilo que ele depois ia ler. E ele usava essas operações com o acaso justamente para entrar em contato com algo que seria novo. Ele dizia que se não fosse o acaso, estaríamos condenados a repetir-nos em função da memória, do gosto, né, da nossa psicologia pessoal, né? Então, realmente chega um momento em que se a gente for seguir só por aquilo que a gente gosta, as nossas escolhas, a gente começa a se repetir. Então, o estilo, às vezes, acaba sendo também essa entrega a quase que um vício, um hábito que nos leva, né? Esse hábito expressivo. Então, ele queria ir além disso. Então, dar uma chance ao acaso era isso. Esse é o conceito de música aleatória que ele traz? Exato, né? Que é colocado ou como música aleatória, ou, né, processos ao acaso, né? E é belíssimo porque, que nem uma série de palestras que ele deu em Harvard, né? E ele fez realmente isso. Ele organizou uma série de textos sobre aquilo que ele queria falar sobre método, disciplina, várias questões relacionadas à música e literatura. Graças a esse programa de computador, tudo foi embaralhado, né? E acabou formando quase que um poema aleatório, né? E foi isso que ele foi e leu. E a gente ouve isso, né? É uma estranheza total e ao mesmo tempo faz sentidos fantásticos. É como você colocar algo no caleidoscópio, né? Então ele diz que no fundo toda resposta responde a todas as perguntas, né? Ele não está querendo dizer qualquer coisa séria. As pessoas confundem muito isso, né? Há uma disciplina profunda na obra dele, e eu acho que, assim como muitos pesquisadores sérios que querem trabalhar com a liberdade sem que ela se torne libertinagem, né? Que é quando aparece um monte de pseudo-artistas, que nem apareceu um Pollock na pintura trabalhando com tintas jogadas, né? Aí eu posso dizer, qualquer um faz isso, né? Mas a questão é como é que eu cheguei lá, com que processo, né? E o próprio John Cage tem uma hora que ele fala, como é que eu vou ensinar as pessoas a serem livres sem que se tornem idiotas? E ele comenta que uma vez ele foi numa palestra e tinha dois homens que estavam ali para falar e eles começaram simplesmente a improvisar, né? E ele falou, meu Deus, que mico, né? Eu fiquei constrangido de ver aquilo, porque para ele uma operação com o acaso tem um rigor, né? Então, mesmo na natureza, se a gente olhar para as folhas de uma árvore, não há duas folhas iguais, são todas completamente diferentes. Mas mesmo assim, numa pera não vai nascer uma maçã, né? Numa pereira. Ou seja, há uma ordem, mas é uma ordem assimétrica, é uma ordem sempre única, há muita criação ali. Então isso que ele estava tentando trazer esse conceito do natural um pouquinho para a arte. E essa interdisciplinaridade do Joe Cage, essa questão também de desconstruir, né, ou de buscar descobrir um novo significado nas coisas colocadas de uma forma diferente, uma certa estranheza. Ela tem influências na música hoje em dia? Imagino que sim, né? Porque uma das questões que ele colocava, né? O que é uma experiência teatral? O que é uma experiência musical? Uma experiência literária, né? Já que todos os sentidos estão sempre participando, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente teve um certo retrocesso, porque
a música, principalmente, ela acaba sendo mais conservadora até do que as outras artes, por incrível que pareça. E sempre foi assim, né? Ela está sempre com 100 anos de atraso, quase. E o público da música, eu sinto que eles estão cada vez mais... Agora eu estou falando da música clássica, especialmente, né? Cada vez mais preguiçosos de ir aos teatros. Está tudo muito disponível, está tudo muito rápido. Hoje em dia eu acesso no YouTube, eu posso ver qualquer coisa. Para que eu vou, de repente, então... num teatro, né? Então, isso começa a causar, não vou dizer uma apatia, uma preguiça, nem um desinteresse, mas uma outra forma de relação, né, com a arte. Então, simplesmente ir lá para ver ou ouvir aquela obra não é mais o que move alguém para sair de casa e ir até um teatro, mas é principalmente um intercâmbio, uma troca, né? Ou seja, sentir isso que está acontecendo ali com o artista. Ao vivo com o artista. E o John Cage, ele teve muito essa perspicácia, né? Não só no Happening, mas em todas as obras dele, porque ele teve esse sentido de transformar, não de transformar, mas de passar aquilo que é estritamente estético para uma experiência ética. Ética no sentido de abertura ao outro, abertura àquilo que é estranho. Se a gente pensar isso na arte, aquilo que ou que é feio, ou que eu não entendo, ou que simplesmente não tem nada a ver comigo, que eu seja capaz de acolher. Por incrível que pareça, é uma coisa que está muito difícil. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais e tudo, né? Assim, uma intransigência, um nível de violência, de dificuldade de aceitar. Nunca as pessoas se comunicaram tanto e, ao mesmo tempo, não estão se comunicando, né? Então, a gente ainda não aprendeu a lidar com a virtualidade, eu acho, né? E nesse sentido, John Cage e tantos outros, ele serve para nos, às vezes, dar um puxão de orelha, né? Ou seja, de sempre voltar essa experiência e a percepção. Parar um pouco e perceber o que está ao seu entorno, né? E tentar compreender melhor. É interessante também falar sobre o John Cage ali, no caso, de que a obra dele em si não é um primor, entre aspas, lógico, falando isso, pela sua musicalidade, mas os seus pensamentos, que é o que também te atrai a estudar ele. Porque a música dele, assim, até estava te dizendo antes, eu não sou tão fanático pela música dele, mas quando a gente começa a ouvir e ver a obra dele como um todo, contexto, essa né, imbricação da filosofia, do pensamento, da atitude, da própria obra, aí que você começa a ver a beleza dela. E fazia parte também, não dá tanta importância para esse acabamento da obra, porque afinal de contas ela estava fazendo parte de um processo. Então a questão é, que processo é esse? De que forma estou envolvido? De que forma o público está envolvido? Como é feita a acolhida ao público, né? E também tem muito de democratizar a questão da arte, que muitas vezes ela ganha o seu status de arte e fica longe das próprias pessoas, que até causa uma certa repulsa. Por exemplo, há uma forma da música clássica, da música erudita, às vezes, de se mostrar, né? Do modo bem tradicional, onde você tem o palco como se fosse uma redoma, né, daquilo inalcançável, e que nós deveríamos simplesmente celebrar essa obra de arte no sentido de, que lindo, façam silêncio, desliguem celulares, né, vamos ver, ouvir aquela obra, termina, respeitosamente se aplaude, mas às vezes está faltando justamente essa interação, né, porque uma coisa é você simplesmente respeitar, outra coisa é, numa adoração cega, você deixar de dialogar com a obra. Né? Então, esse diálogo com a obra é fundamental. Se a gente para de interrogar a obra de arte, aí ela passa a ser um símbolo de algo. Né? E a nossa relação com a arte, ela se congela. Né? Então, dessa forma, né, Merleau-Ponty dizia de uma forma muito bonita, né? A gente deveria ir a um museu como vai um artista, não no sentido de simplesmente ver obras do passado, mas de dialogar com obras que estão aqui no presente, que estão para nós, mas para isso tem que ter uma atitude muito diferente, né? E isso eu me ressinto um pouquinho, talvez, não vou dizer da juventude, aí parece que eu não sou mais jovem, não. Mas realmente a gente percebe um certo desinteresse mesmo, e nesse sentido sim eu percebo uma certa apatia, sabe, uma certa preguiça de pensar, de repente ficar uma hora inteira perante uma obra de arte, porque está tudo muito rápido, um filme que de repente a coisa não aconteça 50 coisas num único minuto, chato, né? Então essa percepção do tempo, e a arte ela exige tempo, nesse sentido ela exige uma disciplina
que cada vez menos está até se ensinando nas escolas. A gente passa para um aspecto até mais político, educacional, né? Onde também a velocidade no sentido de adquirir muitos conhecimentos. Agora, a arte seria como é que eu vou lidar com esses conhecimentos. Isso é uma coisa que, entre tantos outros, também o John Cage pode nos ajudar a sensibilizar um pouco. Alberto, vamos fazer mais uma pausa. O UFSC Entrevista volta já, não saia daí. Até logo.